Boa noite. Trânsito caótico, sinal vermelho, engarrafamento, infração, fotossensor, estacionamento proibido, mão, contramão, agentes de trânsito, direitos, deveres, obrigações. Tudo isso e muito mais nós veremos hoje aqui no programa Café com Leite. Para conversar sobre esse assunto, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito em Juazeiro do Norte, Gesualdo Alves Duarte. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Gesualdo Alves Duarte. Ele que é diretor-geral do Demutran aqui de Juazeiro do Norte. Veio conversar com a gente sobre as normas, as regras, as obrigações e os direitos do cidadão. Lembrando, acima de tudo, as suas obrigações. Não só seus direitos acerca do trânsito de Juazeiro do Norte. Enfim, de todo o país que anda com tantos problemas, tantos veículos nesse mundo afora aí. Mas, Gesualdo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Café com Leite. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Gesualdo, nossa conversa sobre o trânsito é muito extensa, né? Hoje, quais são os principais problemas que vocês têm no Demutran, no trânsito de Juazeiro? Os maiores problemas são com os motociclistas, então, que mais cometem erros gravíssimos no nosso trânsito. Então, inclusive, o número de acidentes com motociclista é muito grande, né? Nosso município hoje tem mais de 50 mil motocicletas. Então, mais de 50 mil. Então, o Juazeiro hoje está quase 90 mil veículos registrados só no município, fora os que vêm dos municípios vizinhos e alguns que moram aqui com placas de outros estados, outras cidades. Procedente dos municípios vizinhos, né? Uhum. Na verdade, eu sou do princípio de que os veículos, como eu sou da contabilidade, sou da área de tributos, Gesualdo, eu sempre acho que sempre fui a favor do número de veículos no município, sabe? Para efeito de arrecadação no aspecto do município, porque 50% do IPVA fica para o município, né? Então, quanto mais município for emplacado no Juazeiro, mais arrecadação para o Juazeiro. Quanto mais no Crato, consequentemente, e assim sucessivamente. Então, eu sou a favor. Porém, se não houver uma política de trânsito bem feita, vai se tornar um problema sério. Já está, né? Já está. Porque Nós já temos, devido o número, então hoje já temos vários problemas, apesar de ter uma fiscalização intensa, ter um número de agentes nas vias, mas o número de veículos para o nosso município, não, as nossas vias, que são vias antigas, né? Algumas seculares, né? Então temos problema na São Pedro, então a gente está tentando desobstruir ali, da Santa Luzia até a Conceição não, até a Rua do Cruzeiro, a gente vai retirar todos aqueles veículos para não estacionar, porque ali a São Pedro vem numa largura expressiva, quando chega abaixo da Santa Luzia, ela diminui né? A funila, né? Fica um funil. Aí aumenta, e com isso aumenta o fluxo da Santa Luzia vindo com o da São Pedro. Então sempre há congestionamento naquela área ali, em horário de pico. E isso a gente está fazendo um estudo com a engenharia e achamos por bem que vamos retirar brevemente. Eu acho até que vai ser bem melhor até para os empresários, né? Com certeza, vai ficar as portas. O horário de carga e descarga já é noturno, né? A gente vai intensificar, então é outro problema que a gente detectou agora na administração, é a descarga. Então a gente vai nos reunir com o CDL, explicar a situação, que cidades do nosso porto não se concede uma descarga no decorrer do dia, por conta que as nossas vias são estreitas. Então, põe um caminhão, então já vai tomar mais espaço. E isso a gente vai fazer que aconteça a partir das 19 horas, que já tem diminuído. Mas não já é assim, não? Então, mas ainda hoje continua, tipo as F4000, então, que a gente, de menor porte. Isso, né? De menor porte. Caminhões grandes, trucado, bitruque, já está sendo à noite, mas a gente vai ter que retirar também as F4000.
Para ver se melhora o trânsito naquela Com artéria. certeza. É a maneira estudada pela engenharia, que é como fazer. Inclusive o a Santa trânsito. Luzia ali que pega da Padre Cícero até a São Paulo também é um caos, né? É, nós estamos com um estudo aí, até com a licitação da Zona Azul, que vai melhorar. Então vamos fazer várias mudanças e espero que, acho que nesses 60 dias a gente vai ter uma melhoria bem significativa no trânsito. Significativa, né? O trânsito hoje é um problema nacional, né? Agora, existe também a questão dos agentes, né? Existe um conflito, uma discussão muito intensa de conflito entre o cidadão e o agente de trânsito. O cidadão nunca quer estar errado, né? Sempre que ele é abordado por um agente de trânsito, ele se sente certo, correto, habilitado, pronto para resolver o problema e não quer admitir. Mas eu te pergunto, dentro desse contexto, os agentes de trânsito em acidentes, em caso de acidentes dentro do município, estão preparados, digamos, para primeiros socorros? Que é um fato assim... Sim, eles têm curso de primeiro socorro, então, são socorristas, né? Mas mesmo assim a gente solicita hoje o SAMU, as ambulâncias para fazer a remoção do acidente. Mas aquele básico, aquele trivial de como o básico o acidentado de chegar no momento, ali, com certeza. Né? Diga uma coisa, o Demutran tem algum convênio com o Detran para chegar naquelas vias de acesso, onde a Avenida Leão Sampaio, por exemplo, que ali é uma artéria de jurisdição do DER, né? Do Estado, do Detran, do Estado, né? Ocorrendo um fato ali, então, a gente... competência exclusiva deles. A competência é exclusiva do Estado, né? Mas alguma viatura estando próximo, né? Estando próximo, aí sendo informado para o departamento, a gente faz a base dos primeiros socorros e repassa para os demais órgãos. Existe esse convênio, né? Existe. Tanto que atenda e resolva. Diga uma coisa, recentemente foi instalado aí, segundo comentários aí, há uns 15, 20 dias atrás, de que colocaram, eu não vi ainda, um fotossensor, uma redução de velocidade ali na Avenida Humberto Bezerra para 50 quilômetros. Aquela artéria que faz entre a Avenida Vigílio Távora, que passa ali no Parque São Geraldo, por ali. Certo, Tem um sensor ali agora? Está funcionando. Existia, mas não funcionava, né? Então nós já reativamos, então, dado o número de acidentes que estava acontecendo na avenida, então, por necessidade, então... Mas, se não me falha a memória, era 60 quilômetros, não? Não, era 50. Sempre foi 50 e não 50. Funcionava, né? Então houve um problema de licitação, foram colocados alguns fotossensores, mas que não veio a funcionar por conta que não estava dentro da licitação. Depois foi regularizado e aí hoje agora está lá, agora na São Benedito também está tendo o fotossensor São Benedito com a Castelo Branco, aquilo ali que também era muito... Eu tive a oportunidade de ver já. Nosso setor de engenharia, a gente fez um levantamento e os locais com um índice maior de acidente, a gente solicitou que fosse colocado para preservar as vidas. Você acha que o fotossensor ou a penalidade melhora na educação do motorista, do usuário, do trânsito? Melhora. A partir do momento que o usuário é notificado, ele dificilmente comete aquela infração no mesmo local. Então, pode fazer noutra, mas naquela ele respeita, então passa despercebido, qualquer coisa assim, mas se ele tomar uma notificação de um fotossensor, toda vez que ele passa, ele lembra do fotossensor. Eu acho até que o fotossensor é uma lombada eletrônica, até melhor do que aquela que não quebra o carro, né? A lombada em si, né? Porque aquela ali quebra o carro, né? Dependendo da velocidade. Exato. Nós, nessa administração, não colocamos lombada. Então, apesar de ter uma determinação do Ministério Público, era para nós retirarmos todos os tachões. Então, levei a doutora Efigênia, mostrei a questão que o município não tinha como fazer, mas se ela determinasse, a gente estava para cumprir. Então, ela queria que, de início, já veio desde a administração passada, para que seja retirada as tachões, que o que quebra é aquelas tachões. A lombada em si, ela, se passar normalmente, não tem problema. Agora, os tachões, você acha que, porque ser baixo, você passa numa velocidade que vai danificar a suspensão do seu veículo.
há um índice muito grande. Tem uma ouvidoria. O município tem. O Demutran tem uma ouvidoria? Temos uma ouvidoria. O índice de ligações de reclamação é grande? Dado o tamanho da cidade e o número de agentes, eu não acho que seja tão grande. É um mínimo de reclamação. Quantos agentes vocês têm hoje no município? Hoje nós temos 98 agentes. 98. 98, vamos tirar aí uns 20% de férias, de licença, de trabalho no final de semana. Internos. Né? Tira 20% aí? Tira mais. Tira mais, em torno dos 25%. Você acha que é suficiente? Não, é tanto que nós já solicitamos que fosse feito concurso para mais 100 agentes. Então, quando nós assumimos, nós tínhamos 112 agentes. Então, é um pessoal qualificado, então, a maioria tem curso superior e a gente está perdendo para outras, polícia, bombeiro, escrivão de polícia. Então, nesse decorrer, nós já perdemos 16 agentes para outras instituições. Outras instituições, né? Que bom para eles, né? De certa forma. A tendência é de perder. Por exemplo, eles têm uma carga horária de 30 horas semanais, um ganho em torno dos 92% formados, então que tem um tempo para estudar e buscar um melhor salário, um melhor concurso. Né? Você encontra na frente da administração do Demutran, muita dificuldade na gestão desse negócio, uma vez que o agente fiscal, como um todo, ele é muito, eu diria, mal visto ou repudiado. Nós, de um modo geral, não aceitamos, até mesmo quando nós somos, mesmo que estejamos do lado, agindo como fiscal da lei, do trânsito, ou no nosso caso aqui do trânsito, quando somos fiscais ou quando estamos do outro lado. Sempre nós repudiamos, porque o fiscal é aquele cidadão que vem para fiscalizar e ninguém gosta. Eu sempre costumo dizer que ninguém gosta. Eu cito muito exemplo, assim, quando um fiscal em si de qualquer instituição, eu por ser contador, eu tenho muita relação com o fiscal da Previdência, da Receita Federal, do Estado, do município, do Ministério do Trabalho, enfim. E eu faço essa indagação para os mesmos. Você gosta quando você recebe um fiscal do trânsito? Você gosta quando você recebe um fiscal da companhia de eletricidade para saber se existe, se sua instalação está regular? Um fiscal de obras para saber se você está fazendo a coisa correta? Ele diz que não gosta, né? Então nós não gostamos de sermos fiscalizados de um modo geral. Essa relação dos agentes de trânsito com a pessoa, você recebe muita reclamação das pessoas de que eles estão agindo. Elogio eu acho muito difícil você receber, né? Recebemos, muitos elogios. Que bom. Tem alguns eventos que a gente participa, né? E o trânsito, os agentes, então sempre, já teve vários eventos que nós recebemos elogio. Tem as reclamações que todo órgão fiscalizador é como se já bem frisou. A população não gosta, mas tem que existir. Tem que existir, é necessário, não existir é a fiscalização, aí a coisa fica. Tanto que recentemente aquela greve, então, quando ficou... Aí sabem reclamar, né? Então, aí sentam, quando se vê um engarrafamento, cadê a solução, cadê a solução? Então, mas o número de reclamações não é tão expressivo quanto o de elogio. O de elogio é maior do que o de reclamação. É? Rapaz, precisamos divulgar mais isso, viu, Gesualdo? Precisamos trazer isso aqui para o nosso programa, para a gente divulgar isso, porque a função de fiscal, de um modo geral, ela já é desgastada, né? Já é repudiada. E você receber elogios, então parabéns. Eu quero também deixar os nossos parabéns e dizer que traga isso para aqui, para que a gente possa mostrar à população, como você disse, a necessidade das pessoas, a necessidade que nós, de um modo geral, temos para a coisa funcionar de forma. Eu não posso reclamar que o trânsito está absurdo se eu não dou a condição ou se eu não admito um fiscal. Né? Uma fiscalização tem que existir. E a gente pede a compreensão dos usuários, que muitas das vezes, mesmo com a fiscalização, algumas vias há engarrafamento por conta de algum usuário. Outro dia, eu presenciei ali do lado do shopping, a
apesar das placas de sinalização, um cidadão com o carro parado lá, simplesmente liga o alerta, acha que ligar o alerta está dando o direito ele ficar ali, uma via de mão dupla. Então, eu digo, não tem condição. Eu estava no meu lazer, parei, acionei meu rádio, chamei a viatura, tive que guinchar o carro, infelizmente, por conta que ele estava atrapalhando o tráfego. Ele disse, tá vendo o tamanho do engarrafamento que você está causando? Só tá o senhor aqui. Somente o senhor. Então, certo, tá certo, tá vendo uma placa bem aí. Quase debaixo da placa o carro estava. Quer dizer, ele não vê, não enxerga o que está provocando, a reação que ele está provocando, o prejuízo que ele está provocando. É o conforto dele naquele momento, né? É incrível. Não, a mulher foi só no shopping fazer umas compras, tem um estacionamento tão amplo ali, por que o senhor não vai para lá, né? Tão simples, né? Jesualdo Alves Duarte, diretor do Demutran em Juazeiro do Norte, aqui conversando com a gente sobre esse trânsito, sobre seus direitos, seus deveres, seus direitos e suas obrigações, seu direito de ir e vir no trânsito do Cariri, de Juazeiro do Norte. Jesualdo, vou convidar aqui para você tomar uma água comigo. A gente começa a conversar e de repente precisa tomar uma água, né? Com certeza. Uma água aqui para resfriar as nossas cordas vocais, para a gente continuar esse nosso bate-papo no nosso segundo bloco aqui daqui a pouquinho. Vamos saborear uma água mineral São Geraldo. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo. Ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Um abraço para todos que fazem a Cajuína São Geraldo, água mineral São Geraldo, Cajuína São Geraldo, um grupo só que nos fornece essa água mineral saborosa. Vamos agora saborear também um cafezinho, Jesus, porque aqui é assim, veio no café com leite, tem que tomar um café, né? Certeza. Aqui, até quem não toma café, quem não gosta de café, saboreia o cafezinho com leite aqui. Só os nossos câmeras ali que não querem saborear o cafezinho aqui, ficam desejando, né? Mas não pode, só do outro lado tem que ficar. Tá certo. E é isso aí, toda terça-feira aqui, sempre um convidado, e hoje nosso amigo Jesualdo Alves Duarte, diretor do Demutran em Juazeiro do Norte. Oswaldo, um cafezinho aqui, deixa eu te fornecer aqui só a xícarazinha. Sem isso, pronto, você fica mais à vontade. E o café? Não, aqui ainda é café sem nome, viu? Tá certo. Esse café, inclusive, a água... essa marca, é café sem nome. Rapaz, né? Café, a água São Geraldo e o café sem nome. Café sem nome, por enquanto, Vamos chamar aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Curta o nosso Facebook, Programa Café com Leite, e também acesse o nosso site, programacafécomleite.com.br. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Jesualdo Alves Duarte, ele que é diretor do Demutran em Juazeiro do Norte, trazendo essas informações para você que não gosta muito do fotossensor, para você que gosta do sinal vermelho, né, Jesualdo? Para você que não gosta muito, porque a gente muitas vezes sente aquela, não dá tempo e dá uma passadinha aí, é fotografado. Não gosta de ser fotografado, mas naquela hora ele é, né? É isso aí. Mas estamos aí. Vamos falar um pouquinho agora do LAMIC, para você, quando você evita acidentes, consequentemente, você evita visitar o LAMIC para fazer exames laboratoriais. Mas se precisar, LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a todos aqueles que fazem o laboratório LAMIC aqui em Juazeiro do Norte, meu amigo Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral Bezerra. Um abraço a toda a equipe que faz o programa, faz o laboratório
Lamic. Quero mandar um abraço também para a Francisca, a doutora Francisca Bezerra, que assiste o programa Café com Leite. Meu amigo Assis Tavares também assistindo o programa Café com Leite. Oswaldo, eu tenho uma curiosidade. Quando você chega num estacionamento privado, como o shopping, como esses grandes supermercados, atacadistas, existe aquele estacionamento amplo, onde tem sinalizações de placa de estacionamento proibido, mão única, sinalização horizontal, vertical. De quem é a responsabilidade da fiscalização desse trânsito interno de uma área privada? Atacadista, shopping, então a responsabilidade é deles, porque é uma área privada. Então, em caso de acidente, eles nos acionam, a gente simplesmente faz a perícia e encaminha. Então, o departamento vai dar o boletim de ocorrência. Dá o parecer, né? Lá, o parecer para as instituições, no caso de seguradora, e para os usuários, para dizer quem estava com a razão, né? Isso, então, é tudo de competência, demarcação da via, sinalização vertical, horizontal, tudo é por conta... Aí eu lhe pergunto, há alguma exigência do órgão de trânsito ou no Código de Trânsito onde aqueles estabelecimentos são obrigados a sinalizar? Ou seja, você fiscaliza aquilo, o shopping, por exemplo, é obrigado a colocar essa sinalização horizontal e vertical. Há uma exigência do órgão? Eu desconheço alguma exigência, mas é de responsabilidade dele, ele não vai querer deixar um espaço tão grande de estacionamento sem sinalização, porque com isso ia acarretar muitos acidentes, né? Então, e dentro do estabelecimento a responsabilidade civil é dele, né? Ele não ia, jamais ia pensar em deixar de sinalizar. Diga uma coisa, você tem números de infrações na região no Juazeiro? Números assim... Qual é a infração que ocorre mais no trânsito de Juazeiro? Estacionamento proibido, em cima da calçada? Não, o maior índice é a ausência do capacete. É o motociclista que causa o maior índice de infração por ausência de capacete. Rapaz, eu tenho um comentário ou uma pergunta a lhe fazer. Eu fico indignado, eu fico com raiva, eu fico chateado quando eu vejo um pai de família levando uma criança com 2 anos, 3 anos. Eu aceito que ele esteja, de certa forma, querendo agradar seu filho. Mas um garotinho de 3, 4, 5 anos não tem o senso de segurança. Qual é a penalidade numa situação dessa? O cidadão mesmo que leva o filho dele com capacete. Criança menor, até 10, ele não pode ser conduzido em motocicleta. Embora que esteja com capacete. Mesmo com capacete não pode. É gravíssima. Então dá a pressão gravíssima, a pressão do veículo, da CNH. Então, a criança, então ela não tem a visão de um acidente. É diferente de uma pessoa adulta que vai lá, mesmo na garupa com capacete, mas ela prevê o que pode ocorrer. Então, e ele não tem nem força para se segurar. Então, a criança não é indefesa. No momento, então, ela não tem um pensamento de um adulto. Vai bater, como é que vai cair, qualquer coisa assim. Eu já guiando e vendo uma moto na minha frente, e a criança se segurando no corpo do pai e olhando para trás. Uma criança dessa não tem segurança. Olha, se aquela criança caísse, como eu estava bem atrás, com certeza poderia, se eu não tivesse atento, eu poderia provocar um acidente. Aí, lá vem a culpa do motorista. Né? Que o infrator ia na frente, no seu caso aí, perfeitamente, né? Então, o que ocorre em alguns fatos com o veículo. Por exemplo, muitas vezes, nós, motoristas, pensamos que, porque você vem atrás e o veículo da frente dá uma freada brusca e você bate, muitas vezes o errado é o que vem atrás, né? Sempre. Eu acho que nem sempre. Depende. Então, você tem que manter a distância. Não, você tem que, mesmo assim, dependendo da velocidade da via e da velocidade, por exemplo, se o da frente frear de uma forma irregular, não tem nada que obstruísse a frente para que ele provocasse uma freada brusca. Mas aí, mantendo a distância, evitaria. Mesmo freada brusca, então você é atento, vai acender os faróis de estoque de freio, que vai lhe chamar a atenção, você estando atento, vai fazer também que dê uma freada brusca. E qual é a distância de um veículo e outro? Aí, dependendo da via, né? Uma autovia de 80 a 100 quilômetros, você tem que manter pelo menos 50 metros a distância, né?
Pelo menos 50 metros ali para evitar, né? É. Na verdade é evitar, né? Porque evitar causa o dano material, psicológico e muitas vezes o dano, E às vezes o óbito. o óbito, né? O maior, o dano maior e dano irrecuperável, maior, né? com certeza. Irrecuperável. Existe algum tipo de infração, Gesualdo, que pode ser beneficiado, que o infrator pode ser beneficiado? No caso de uma multa leve ou média, se ele nos últimos 12 meses não cometeu nenhuma infração, ele pode fazer uma solicitação para que seja transformada em advertência. Então, o usuário é um direito, Então, está só no a código. leve. Isso, a média também. A média também, né? Que- Então, ele vai ao Demutran e faz uma requisição lá. Dependendo do órgão, o Estado, no caso Detran, Mas eu digo assim, se for a primeira vez ou qualquer situação. em qualquer situação, se nos últimos 12 meses ele não cometeu nenhuma infração, ele tem o direito. Ah, então, só pode ser feito esse pedido uma vez por ano, digamos assim. A cada 12 meses. Cada Feito, 12 meses. ele faz a solicitação, faz um requerimento, e aí vai ser analisado no sistema se naquele período ele não obteve nenhuma infração. Isso é convertido e ele... Em advertência, se E os livra. pontos diminuem? Ele não Elimina gera os nem sites, ponto, nem ponto, né? nem financeiro. Nem financeiro. O pior é o financeiro, né? É o financeiro. Esse financeiro... Às quando bate no vezes, bolso- hoje, até que o financeiro não está pesando tanto. São os pontos que chega lá que você vai chegar a um determinado e vai ficar sem poder dirigir. Por um período de um ano, aí isso aí pesa muito mais do que o financeiro. Que alguns que tem, que não ligam, então, que tem vários veículos no nome, que chega às notificações, que não faz a defesa, que não põe a habilitação de quem foi o infrator. Já ocorreu vários casos, a pessoa chegar lá no departamento, infelizmente, não, mas não foi, está tudo vencido aí, seus prazos de recurso. Não tem mais como a gente fazer outra coisa, a não ser fazer cumprir a lei. Mas eu te pergunto, diante de uma infração, qual é o prazo que eu tenho para eu ser notificado daquela infração? Até 30 dias. Até 30 dias. Se eu não receber, com certeza, no recurso isso será nulo. Com certeza. O Demutran faz isso de ofício, ou seja, anula independente. Tem Digamos- casos, já teve casos de duplicidade, a gente pode solicitar da empresa que processa o cancelamento. Não precisa nem de tanto recurso. Aconteceu já alguns casos de haver duplicidade da infração. Não, mas mesmo que não haja duplicidade, eu não recebi a notificação, tá? Eu já recebi a multa, o boleto para pagar a multa, já foi... Ou seja, ele não me encontrou para me notificar, mas me encontrou para me mandar o boleto. Aí a gente tem todo um processo, né? Que vai ver da empresa que mandou, os correios, o que é que foi. Quem via que é a às empresa vezes- que controla, né? Aí os correios que faz a entrega, se foi por 2 ou 3 vezes a residência, não encontrou ninguém, então o correio vai considerável, pôr, né? é considerável. É porque geralmente, aqueles problemas de fotossensor que eu acho uma irresponsabilidade ao extremo, quando aquele motoqueiro o motoqueiro vai colocar a mãozinha aqui na placa. Não tinha um jeito de identificar esse cidadão, não? Não tem, né? Que aí vai partir para uma parte investigativa que cabe à polícia, né? Que né? geralmente quem faz desse papel é uma pessoa que não é de bem, é uma pessoa irresponsável, né? Irresponsável porque está pensando nele. Acima de tudo, né? Não vê o que pode provocar com a sociedade, com as pessoas, com os Então, transeuntes. de repente, quando está ali cobrindo a placa, pode causar um acidente. Logo à frente, ou sofrer um acidente. Causar ou sofrer. Ou sofrer. E, consequentemente, um problema para quem E aí cometeu vai o estar acidente. tudo gravado, apesar de não estar fotografado para a identificação da placa, mas fica gravado. Fica gravado? Fica. Ah, então quer dizer que o fotossensor ele não só fotografa a infração, não. Ele fica filmando. Fica. Que maravilha, rapaz. Porque ali alguma infração ao redor do Ali naquela semáforo, região tem isso. a câmera pega. Foi. Que Agora maravilha. só quando ele é acionado, no momento que está, tipo, no semáforo vermelho. Ele tem um sensor que você passou, automaticamente aciona o flash. Certo. Muito bem, olha aí que maravilha. Você é vivendo e aprendendo, né? E sempre aprendendo em benefício da. Eu acho que essa questão da segurança no trânsito é uma necessidade e onde as pessoas deveriam ter dentro de si muita sensibilidade. Olha, a coisa. Eu lembro muito bem, num passado muito recente, sobre aquela questão da passarela. Tem previsão legal na lei, o pedestre tem prioridade. Por que ter que se fazer tanta campanha para poder as pessoas pararem o veículo para
para o pedestre passar na faixa, né? Hoje até nós temos um setor de educação que fizemos visita a alguns municípios e vi uma cidade aqui vizinha do nosso estado do Pernambuco, Petrolina. Então o povo é educado. Então respeita o motorista, respeita o pedestre. Está no Código de Trânsito, mas infelizmente nós aqui não tínhamos conseguido. Estou tentando, então hoje a gente já vê bastante motorista, já tem melhorado bastante, a gente intensifica blitz educativos, mostrando que o pedestre é prioridade, a vida é prioridade. E hoje até já tem uma expressão até significativa. Tem melhorado bastante, né? Mas é como eu lhe disse, tem na lei, tem previsão legal e nós fugimos dessa responsabilidade. Nós como um todo, né? Não adianta dizer que é um ou outro, mas tem melhorado bastante, não resta dúvida. Agora, eu tenho observado, Gesualdo, que tem melhorado bastante naquela artéria ali que passa em frente ao shopping. Nas demais eu não vejo assim com muita... No Pirajá também, que eu sempre trafego naquela área, no Pirajá também hoje é expressiva né? a parada, então já tem muita gente. Então, o shopping que diz, não, que lá a pessoa mais elitizada, mas não. Na situação do Pirajá também, você pode observar que hoje é bem respeitada a faixa do pedestre. Qual é a velocidade, o limite de velocidade dentro do município? Aí, dependendo da via, tem de 50 a 60 quilômetros. 50 a 60. Quer dizer, passível de se parar, né? Isso. Dá para ver o pedestre de longe. Então, eu até aqui em termos de esclarecimento, que outro que a gente passa muito na educação, é que o pedestre também sinalize quando for adentrar na faixa. Então não é só chegar na faixa, então veja o veículo que está se aproximando, a velocidade de repente que está chegando. De repente, se você invade a faixa, o veículo também vem numa velocidade que talvez não seja, não dê para frear. Então tem que o pedestre também tem que ajudar o motorista, sinalizando. Muitas vezes vai só passar de lado e volta, quer passar a faixa, aí é onde acontecem os acidentes. E muitas vezes ele está ali escondido atrás de um poste, uma árvore, uma coisa, e o motorista não tem a visão. O certo, se for adentrar na faixa, é sinalizar. Levanta a mão, dê uma sinalização que vai passar na faixa. Mas eu acho que com isso aí, com certeza, nós vamos melhorar bastante. Né? Temos que deixar aqui os parabéns a todos os motoristas que obedecem esse critério, apesar de já existir na lei, e agora que nós estamos aprendendo o ABC, parabéns para todos nós que estamos cumprindo essa parte. E vamos olhar com mais carinho e fiscalizar aqueles que infringem essa lei, desrespeitam o pedestre. Afinal de contas, amanhã, você poderemos ser o pedestre que estaremos ali naquela faixa e iremos querer exigir os nossos direitos de ir e vir sobre a faixa. Então, vamos também fiscalizar, vamos fazer um trabalho educativo, sermos educados acima de tudo. Muito bom, inclusive, falarmos sobre a educação, porque uma das... Sempre que nós conversamos aqui com os nossos convidados, nós tratamos da questão, Gesualdo, do que é que faz melhorar as coisas, a saúde, o trânsito, enfim, o trabalho. Qual é o fator principal que faz com que se amenize esses fatos? Eu vou lhe perguntar, o que é que ameniza, o que é que pode amenizar no nosso trânsito? O que é que pode ser feito para amenizar os problemas no nosso trânsito? Primeiro, educar. Então, a educação, em primeiro lugar, nós temos um setor de educação que está sempre nos colégios, nas vias, frontetos. E aí, quando não chega a se educar o usuário, infelizmente vai para a notificação, que é uma maneira drástica, mas é obrigado a ser feito. Então, aí geralmente vai vir que se educa. Então, infelizmente, quando se põe a mão no bolso, então se paga. Vê aquela notificação. Rápido, né? Então, se podia ter medo educado, podia ter parado na faixa de pedestre, e aí não existe, está lá o guarda, o agente de trânsito lá, e o cara passa na faixa de pedestre, não respeita o pedestre. Quando vem a notificação, é que ele diz, rapaz, não foi assim, vem lá se desculpar com o diretor, infelizmente o meu agente fez, ele não ia fazer só por fazer. Só por fazer. Então realmente se desrespeitou a lei, então, e ali sirva de exemplo, que faça a sua defesa, se convencer a quem vai julgar.
Gesualdo Alves Duarte, ele diretor do Demutran, em Juazeiro do Norte. Gesualdo, vamos saborear mais uma água aqui, mineral São Geraldo, que apoia, que patrocina e que, acima de tudo, você sabia que nós temos que ingerir no mínimo 2,7 litros de água por dia. E se for água mineral São Geraldo, você pode saborear 3 litros, 4 litros, que você só tende a ter melhoras, né? Enquanto eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado, vamos chamar aqui o VT e Leite Marcas e Patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Falamos de leite, marcas e patentes e agora vamos... Pessoal, eu vou mais uma vez aqui lhe servir o cafezinho aqui, olha, só na... Você vai pegar aqui, eu seguro aqui o pirizinho, né? Para você ficar mais à vontade. E vamos saborear mais um cafezinho. Acesse o nosso Facebook, programa Café com Leite. Leite com 2T, viu? Coloque aí programa Café com Leite, leite com 2T. E também a nossa página, programa cafécomleite.com.br. Veja todos os nossos programas, manda a sua sugestão, sua ideia, sua reclamação, e nós estaremos aqui para ouvir. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Gesualdo Alves Duarte, ele que é diretor do Demutran em Juazeiro do Norte, profissão árdua, porque dirigir 98 agentes com tantos problemas, porque só recebe, mas graças a Deus ele diz que recebe muito elogio, né? Eu espero que sim e que você continue também agradecendo por esse trabalho brilhante do Demutran, não só de Juazeiro, Crato, Barbalha, que tem grandes profissionais também, que brigam pelos interesses do município e, acima de tudo, da sociedade, que é para isso que eles estão ali trabalhando, exercendo a sua função. Me recordo, num passado bem recente ainda, onde a sociedade clamou pelo retorno dos agentes de trânsito voltarem a trabalhar quando, por um interesse da classe, estavam reivindicando, estavam em greve. E a sociedade clamou pelo retorno desses profissionais ao trabalho. Daí nós sentimos a falta. Quando bate em você, quando bate na gente, a gente reclama, acha ruim. Mas quando eles se afastaram um pouco, nós achamos que eles fizeram muita falta. Mas eu quero mandar um abraço a todo agente de trânsito, grandes profissionais que lutam pelo benefício e pela melhoria do trânsito aqui na nossa cidade, sempre buscando o melhor para a nossa sociedade. O Gesualdo, semáforos. Nós temos ali instalado, de certa forma, muito bem colocado, um semáforo ali no Arco do Salesiano, onde necessitava já com urgência. Temos outro ali que foi colocado também na rua Padre Pedro Ribeiro com Padre Cícero, também muito necessário. Nós temos alguma previsão de instalação de novos semáforos? Temos. Foi feito um estudo, nós vamos brevemente instalar mais 8 semáforos no Juazeiro. Padre Cícero, Castelo Branco com Limoeiro. É um fluxo muito intenso. Ali ao lado do colégio, há né? muitos acidentes ali. Até porque ficou a São Benedito via centro e a Limoeiro, né? Isso, aí a dificuldade que tem o usuário é de passar para Castelo Branco sentido no Juazeiro. Perfeito. Os acidentes ocorrem na maioria dessas vezes. Iremos fechar também em grande parte da Avenida Castelo Branco o número de travessas que estão abertas, então, que causam os acidentes, geralmente com moto. Então, quem adentra no sentido Limoeiro, pega Castelo Branco sentido
no Juazeiro, então, é um índice muito alto de acidentes. Por conta de que o sinal da São Benedito fecha. Então, dá um espaço. Só que lá, na Castelo Branco, que vem sentido no Juazeiro, está em aberto. Quando se abre o sinal da São Benedito, fica travado aqui. Na Limoeiro. Na Limoeiro e na própria Castelo Branco. Então, no período de pico, quem passa por ali pela manhã, final da tarde, na tarde, meu amigo, constantemente, as ocorrências ocorrem nesse momento de pico, por conta que o espaço de tempo do semáforo, ou de você fazer a travessia das duas vias, é aí que acontecem os acidentes. E esse semáforo que recentemente foi colocado aqui na São Benedito com a via férrea ali, é em fase experimental? É uma fase experimental que com certeza está dando certo e vai dar certo. Então é só que a gente pede a observação dos motoristas, mesmo eles estando em sinal verde para você passar, dá uma observada se o do trem ou da locomotiva não está vindo, por conta que a locomotiva, todo transporte de trilho, ele tem preferencial. Então, atentar sempre quando for ultrapassar a via férrea. Então, mesmo o sinal verde, para ele fica sempre na alerta que pode se vir uma locomotiva que vem fazendo aquele barulho e que vai continuar a baixar a cancela. Vai continuar com a cancela. Continuar. Aquela cancela é de responsabilidade do Demutran, do município ou da administração do metrô? É da responsabilidade do metrô. Então, é eles que sinalizam toda a ferrovia. Toda a ferrovia, né? Ali é um sinal da ferrovia, né? Nessas artérias onde tem mais movimento, por exemplo, nós temos ali na própria São Benedito, com Conceição, perto ali do Hospital São Lucas, aquele fluxo também ali, depois do colégio ali, é muito complicado aquele trânsito, até porque existem alguns colégios, como o Paraíso, o Objetivo, o próprio hospital ali, tem a igreja mais abaixo, então tem um fluxo ali muito grande, né? Como eu frisei, a gente está em estudo, já passou a fase de estudo, que vão também estão em fase de licitação. Esses 8 semáforos é na São Benedito com Rui Barbosa, que também tem um índice muito alto de acidente. Certo. Limoeiro com Rui Barbosa. É porque a Rui Barbosa, ela com a abertura, aquele asfalto que foi feito pela prefeitura, que sai lá na Humberto Bezerra, aumentou muito o fluxo ali, né? Foi muito bom também, aquela avenida, aquela rua. Ali também não é normal a chegada da Rui Barbosa, então você entra que ela vem a São Benedito, vem larga e ela estreita e chama um pouco para a direita. Exato. Então, para a esquerda, quem vem descendo. E lá na Limoeiro eu faço o contrário. Faz o contrário. Então, perde a visibilidade de quem está entrando na São Benedito. Quem vem primeiro na São Benedito, não, vê bem. Agora, quem está entrando na Limoeiro, não tem visibilidade. Quando você já vê, já está no meio da via. Então, Então, vai ter um outro. Defronte ao Rumeirão, há um índice também alto de acidente. Então, a gente também está em fase de licitação. São Benedito com São Francisco. Também é outro. Nós fizemos um levantamento em torno dos 15 locais. Os locais com maiores índices de acidente, a gente fez um estudo. De início selecionamos 8 e vamos colocar brevemente. Vamos agora falar sobre os taxistas e mototaxistas, né? Quantos táxis nós temos no Juazeiro hoje? Hoje nós temos 328 táxis. Então, eu tenho visto também que tem mudado bastante, tem melhorado bastante a qualidade dos nossos veículos, de taxistas. Isso, E a intenção do departamento, a melhoria para os taxistas, para os nossos visitantes, né? Hoje é uma cidade metropolitana, é uma cidade com 300 mil, chegando a 300 mil habitantes. Então, a nossa frota tem que ser renovada. Então, a partir de 2016, todo táxi terá que ser branco, ter no mínimo 5 anos de uso. Então, hoje, já mudamos. Fizemos recentemente um recadastramento, esse número 328 que eu coloquei, eu tenho minhas duas fixas. Então, em torno de 300 táxis existentes. Antes existia 345, 350 no papel. Então, não existiam profissionais. Então, em torno de 50, 56. Então, deixar de existir porque realmente não eram profissionais.
usado de má fé para comprar veículos, com isenção dos impostos. Então, esses realmente que não eram profissionais, foi feito o Dermutran, juntamente com o Ministério Público, fizemos um recadastramento, levamos para até o Ministério Público e hoje o nosso número não chega a 300. Né? E mototaxista? Mototaxista, nós temos hoje 1.682 mototaxistas. É o número que já cheguei e já estava. É um número muito elevado, mas dado uma população de 300 mil habitantes, então esse número ainda não é significante, ainda, porque tem muitos taxistas que têm um emprego, então ele usa a profissão de mototaxista, na folga dele é que ele vai fazer aquele serviço para complementar o seu salário. Mas nada não, são 1.600 profissionais trabalhando, né? Mais 300 taxistas, são 2.000 pessoas aí garantido, sustenta a sua família, né? Exatamente, é isso que o departamento, juntamente com o Ministério Público, quer, é que realmente fiquem os profissionais. É tanto que a gente vai também fazer uma fiscalização sobre os mototaxistas, para que também não aconteça o que aconteceu com os taxistas. Alguns estão querendo ludibriar a lei para ser isento, que ele é isento do IPVA. É um valor insignificante, mas numa quantidade expressiva, isso faz falta. Com certeza. Me diga uma coisa, o Demutran tem muito problema na relação com os municípios vizinhos, Crato, Barbalha, Missão Velha, Cariaçu? Não, a circulação nossa harmonia entre os departamentos então, é muito harmônica, a gente sempre está em contato, Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, foi detectado alguns problemas agora de alguns mototaxistas virem fazer ponto em Juazeiro, e isso foram notificados, então o diretor nos disse, não, aqui, se vier para cá, a mesma coisa você pode fazer com eles lá. Então, os pontos são do município. Então, a lei que rege o nosso município não aceita que seja vindo de outro município. Então, se caso venha, que seja cadastrado, legalizado. Não sendo legalizado, a gente está tomando a devida providência. Muito bem. Isso acontece também? A mesma coisa com os taxistas? Acontece. Mas na área de táxi, a gente tem... É o seguinte, tem um pequeno problema em relação ao nosso aeroporto. Então, o sindicato dos taxistas e alguns taxistas reclamam de vir outros táxis de outros municípios pegar passageiro no aeroporto. Mas na nossa visão, nem só das cidades vizinhas, dos estados vizinhos também, Felipe Salgueiro, Araripina, Chu e etc. Da Paraíba também, eles vêm, mas... No meu entender, a pessoa que solicitou, então é um taxista de sua confiança, que veio pegar. Então, muitas vezes é interpretado, porque o cara está parado lá, o taxista está parado, é interpretado como ele esteja fazendo ponto. Mas ele não está. Está aguardando o voo chegar. É como também recentemente aconteceu na exposição, os nossos taxistas iam até o Crato, que já havia uma proibição, então nós entramos em comum acordo, o diretor de Juazeiro, juntamente com o diretor do Crato, mas apesar de ser uma fiscalização na rodovia de competência do Estado, nós ficamos de deixar que os taxistas trafeguem. Se acontecesse alguma abordagem por conta da PRE ou do DETRAN, aí não é da nossa competência. Então, que as autoridades tomassem providência a respeito disso. A nossa parte era entrar em comum acordo que o taxista do Juazeiro pode buscar um passageiro no Crato e vice-versa. Não pode permanecer, né? Não pode fazer o ponto. Agora me diga uma coisa, na questão de infrações. Qual é o maior índice de infração dos motoristas ou mototaxistas? Qual é o maior índice? Não, qual seria a infração com o maior número? Deixa eu ver aqui, deixa eu refazer. Contramão. O uso de bebida alcoólica. Qual dessas infrações é a maior no Juazeiro? A maior, em cima do motoqueiro, é a ausência de capacete. Dos motoristas, é estacionamento proibido, estacionamento de garagem. Então, esses são as maiores infrações. Tem também uma expressiva da lei seca. Então, o álcool também prevalece muito. No final de semana, ainda continua com toda essa... Ainda continua. Nós temos, eu vejo autismo. Então, nos finais de semana, então, em torno de mês aqui,
Juazeiro está dando em torno de 30 a 35 autos por bebida alcoólica. Então Por é fim alto de semana ou por mês? por mês. 30? De 30 a 35. Então é um índice alto. Mesmo com R$ 2.000. Mesmo com 2.000 e alguns excedendo o 0,34, né, que é zero de álcool. Se você não atingir o 0,32, passa tudo para 0,34, deixa de ser deixa de ser uma infração, já passa a ser crime. Então vai ter que ir para a delegacia, é autuado, ainda tem que pagar uma fiança para sair. Fica muito, muito mais caro. Fica muito mais caro, né? Mas mesmo assim, a bebidinha no final de semana ninguém deixa, né? Se for É tão beber, fácil pegar um táxi, né? um táxi, um amigo que não bebe, E aquela de documento errado, ou ausência de documentos, ou de documento do condutor, acontece muito? não, em termos de atraso de documentação do veículo, é também muito alto. Então a gente autua geralmente nas blitz, sempre que fazemos blitz, fica muitos veículos, mais motos, porque o infrator de moto é visível à distância. A gente vê sem o capacete, sem o retrovisor, de chinela. Então, à distância você já detecta o erro. Então, por isso que vem 5, 6, você já tira aquele que já vem errado. Se a fiscalização for passar um pente fino, talvez fique uns 70%. De 10 fiscalizados, ficam 7. Olha, é um índice muito alto, né? Altíssimo. E Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Gesualdo Alves Duarte, ele que é diretor do Demutran em Juazeiro do Norte, que veio prestar esses esclarecimentos aqui para a nossa sociedade e advertir você, em especial aquele que gosta de tomar uma cervejinha no final de semana, evite ou ande de táxi e assim com certeza você vai evitar R$ 2.000 de multa, apreensão do veículo e talvez responder por um processo crime, mesmo que seja afiançável. É crime e você deixa de ser primário e passa a ter responsabilidades redobradas sobre o assunto. Gesualdo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Espero que em breve você esteja novamente aqui para a gente mostrar para a sociedade que a educação ainda é o melhor negócio. eu que agradeço e estou a dispor. Sempre que for necessário, estou aqui para você. Pode contar comigo, com o nosso departamento, com o nosso prefeito, doutor Raimundo, e a nossa administração. É isso aí. Eu quero mandar um abraço para Francisco Gomes, lá do Ministério do Trabalho no Crato, assistindo o programa, e a Sassá e Soraya, que sempre assistem o programa Café com Leite. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.